Então é isso, pessoal, passando aqui hoje e dessa vez para a gente conversar sobre esse clássico do gênero, O Iluminado, do Stephen King. E é interessante que eu estava folheando aquele livro 1001 livros para ler antes de morrer, e eu fiquei de frente com essa obra do Stephen King que estava lá. Fiquei até surpreso, porque a gente sabe que a galera, quando o assunto é terror, coisa meio sobrenatural, o pessoal meio que não dá bola, acha que não tem qualidade ali na escrita, ou que você simplesmente não vai encontrar algo de interessante dentro daquela literatura, né? Então assim, eu fiquei altamente feliz por encontrar O Iluminado do Stephen King ali, né, na lista. E assim, eu pretendo, ao longo aí dessa minha permanência aqui nessa realidade, ler o máximo possível das obras do Stephen King. Digo assim porque o cara tem inúmeras obras e a gente não sabe se tem vida suficiente para acompanhar a bibliografia do cara. Mas eu li pouco as obras do cara, mas dá para notar que o King ele tem o que a gente pode chamar de assinatura literária. Ele desenvolve os seus personagens, ele não tem, como é que eu posso dizer, ele não tem pressa para mostrar o que ele tem, entre aspas, guardado. Digo isso porque se você colocar qualquer vídeo na internet, esse aqui é mais um que diz que o Stephen King ele é prolixo, ele coloca muito os personagens ali no banho-maria, e de vez em quando ele mostra uma coisinha que detalha o horror naquela narrativa que ele está, vamos dizer assim, descrevendo para você. Mas só que eu acho que essa é a tal da assinatura do escritor, e se você retira isso, você coloca ele no mais do mesmo, digamos assim, e ele não tem essa pressa, e isso só mostra o quanto a gente também a gente precisa de respostas. Eu acho que nem sempre a gente precisa de respostas. Eu entendo que você chega no ápice ali da história, você está procurando alguma coisa, mas o Stephen King, eu acho que o melhor do Stephen King está nesse meio, né? Então ele não está no seu final, ele está nessa maneira mesmo, com paciência, desenvolvendo os personagens e colocando cada detalhe que vai aparecer nas suas histórias, os simbolismos, o lance sobrenatural. Quando ele aparece, tem um certo porquê, né? Então, seja porque ele desenvolveu tanto os personagens que você conhece agora as características, a personalidade, a maneira de pensar, e às vezes quando o sobrenatural aparece, alguma coisa desse tipo, você entende os porquês, né? Se você fizer uma analogia com com o que está acontecendo com a cabeça dos personagens, ou com o entrelaçado deles, né, com o desenvolvimento deles. E é exatamente todo esse preâmbulo para dizer que o Iluminado, a gente lembra do Stephen King como o rei do terror, esse tipo de coisa, mas novamente o terror ele é muito pontual aqui, e o Iluminado ele retrata muito bem isso, porque o interessante aqui é simplesmente essa odisseia que a gente vai acompanhando, e o relacionamento do passado e do presente da família que fica, entre aspas, né, preso lá no hotel. O lance do prolixo do Stephen King é tanto que simplesmente o livro é dividido em 5 partes. É só no começo, no início da terceira parte, lá para a página 100 e alguma coisa, 104, que de fato a família fica sozinha no hotel. Então o Stephen King passa 100 páginas mostrando e desenvolvendo as características e a personalidade e o envolvimento, o relacionamento daquela família, para realmente nos dizer que não está tudo bem, e o hotel vai ser simplesmente uma espécie de ferramenta para mostrar os horrores psicológicos daquela família. E é interessante porque chega no último capítulo, a gente fala um pouquinho mais na quinta parte, né, digamos assim,
e você fica naquela, poxa, será que tudo isso aí é coisa da personalidade da pessoa, ou realmente é o hotel que de alguma maneira influencia as atitudes dos personagens ali envolvidos. Então, quando eles ficam sozinhos no hotel, o Stephen King ele vai construindo, no caso ele vai costurando certas estranhezas, nos colocando dúvidas se realmente é o instinto do ser humano que está sendo colocado para fora, ou se certas atitudes estão sendo acionadas devido à energia negativa que tem ali no hotel. É clássico a gente sempre comparar com um filme do Stanley Kubrick. Eu acho que muda muita coisa, faz muito tempo que eu assisti o filme, mas lendo o livro agora, eu notei que realmente assim, ele adapta a história, mas muitos detalhes que eu entendo porque que o Stephen King não curtiu, mas a gente olhando como uma espécie de homenagem, digamos assim, pegando só o plano de fundo da história, o filme do Stanley Kubrick é muito bom também, entendeu? Eu acho que como é o cara que escreveu, lógico que ele vai se sentir, digamos assim, prejudicado de alguma forma, porque mudaram a história dele, né? Mas olhando como uma adaptação cinematográfica, acho que é um excelente filme e ele adiciona algumas coisas que a gente não encontra aqui. No caso, adiciona não, ele muda, talvez para encontrar um melhor caminho narrativo ali para o cinema, que é totalmente diferente aqui no livro. No livro você tem mais espaço, você tem mais, digamos assim, mais atmosfera para criar uma base melhor ali dos personagens. O cinema até pode fazer isso, só que aí o filme vai durar o que? 3, 4 horas, diferentemente do livro. Então no livro a gente tem algumas partes que a gente pode dizer que eu pontuei aqui como muito importantes, como os diálogos ali do Danny, né, que é o pivetinho conversando com o cozinheiro. Acho que talvez seja a parte chave do livro, porque nesse diálogo que a gente entende que tem algo além do ser humano, algo além da física, digamos assim, algo além desse plano para a gente entender. Então existem entre nós aqui da raça humana pessoas tais iluminadas. Essas pessoas conseguem de alguma forma preencher um campo metafísico que a grande maioria não tem essa capacidade de, sei lá, absorver, de ver, de sentir energias que não estão no nosso meio. Eu acho que o Stephen King ele consegue equilibrar muito bem o desenvolvimento dos personagens, mostrar a estranheza do hotel e mostrar esses pontos de interrogação que ficam na nossa cabeça perante essas pessoas iluminadas, que no caso é ilustrado pelo pivete e um pouco por esse cozinheiro. Então você tem capítulos que ficam só na cabeça do Danny, que é do pivete, capítulos que ficam só no pai, né, que é no Jack, e capítulos na mãe também. Então acho que no filme você tem como fazer isso, mas por isso que eu resolvi não fazer essas comparações quando eu estava lendo o livro e pensando no que o Kubrick estava fazendo, entendeu? Então assim, eu preferi deixar a minha atenção simplesmente pro livro e ver, poxa, realmente eu entendi. Eu tô falando isso porque o King não curtiu, né, a adaptação que o Kubrick fez aqui do livro do Iluminado, apesar de ser um filmaço. Então, né, quando tá esses capítulos na cabeça dos personagens, você fica meio, às vezes meio confuso para entender se a galera aquele delírio faz parte, como eu falei. Essa é uma tarefa interessante de interpretação. Se é o hotel que está influenciando, novamente eu falo isso, se é o hotel que está influenciando aquele pesadelo está acontecendo na vida real, ou se simplesmente é o instinto. Por que eu digo isso? Porque o Stephen King ele coloca o Jack, o pai,
como uma pessoa que já tem um passado meio nebuloso, tipo no sentido que a personalidade dele é explosiva. E ainda tem o lance do alcoolismo, que é altamente importante para a gente entender essa parada meio dúbia, que fica praticamente até a última parte do livro, ali mesmo, né? Se tipo, poxa, o cara tá confinado nesse hotel que simplesmente não tem como sair devido porque tá nevando muito e eles estão presos, enclausurados ali naquele ambiente, e o cara, ele é entre aspas, né, um ex-alcoólatra. E de vez em quando o capítulo, né, a parte ali do pai tá na cabeça dele, a gente entendendo os pensamentos, a gente nota o quanto é difícil ele segurar aquela sua, digamos assim, aquela ansiedade. Então ele fica simplesmente ali desejando um copo de bebida, esse tipo de coisa, e não é à toa que tem o ápice desse delírio numa narrativa ali no hotel, que ele fica batendo um papo, né, entre aspas ali, no sentido mesmo de delírio. Ele fica trocando uma ideia como se tivesse um garçom ali na frente dele, e ele pedindo algumas bebidas. E a parte que a escrita do Stephen King aqui é a mais, no meu ponto de vista, interessante, e mostra todo o poder, né, da prosa do cara. Ele vem desenvolvendo os personagens muito bem, e essas partes que, vamos dizer assim, brinca com o sobrenatural, novamente, quando elas vêm, tudo fica muito bem definido, sabe? Então acho que é devido a esse carinho que ele tem e a paciência de descrever bem os personagens, e quando aparece esse lance do sobrenatural é de uma maneira, sabe, tão esperta. Ele não é gratuito as coisas, que eu considero o Iluminado um clássico. Por isso que eu abri o vídeo falando que ele estava na lista dos 1001 livros para ler antes de morrer. E assim, cara, é um livraço do gênero. E aí a gente, para conversar sobre o gênero, a gente pode colocar como um drama. Aí no final a gente entende um pouco ali, talvez, de Casa Mal Assombrada. A gente tem um suspense, e a gente tem esse horror ali que permeia o relacionamento dessa família. Outra parte importante, né, que eu posso pontuar aqui do livro, que são vamos dizer, pontos chaves, que eu citei a conversa do garotinho com o cozinheiro antes dele tirar as férias e deixar só a família ali isolada no hotel. Tem essa parte, e a outra é quando o Jack está no porão do hotel e ele encontra documentos que falam sobre o passado do hotel. E esse capítulo, ele talvez seja o que faz a gente linkar a parte crítica ali, digamos, que o Stephen King, sei lá, às vezes quer dar quer dar uma cutucada nos grandes barões, assim, essa galera que tem muito dinheiro, que se a gente for escavar um pouco o passado dessa galera, grande chance da gente encontrar uma espécie de lixo aí, né? Então é uma crítica a essas personalidades. Além disso, é claro, você vai saber sobre o passado do hotel e entender um pouco esse clima e a atmosfera pesada que o hotel permeia. Parece que, assim, o hotel, claro, é um dos personagens, mas aí novamente fica sempre aquela dúvida se é o hotel, se é as personas, digamos assim. Então eu acho que ele vai cozinhando isso até o último momento, até que a gente entende que é um pouco dos dois, e fazendo, claro, uma analogia a o quão é difícil a gente, vamos dizer assim, segurar os nossos, no caso do Jack, os vícios do pivete, que tem apenas, se eu não me engano, 5 anos, 4, 5 anos, e ele tá no meio daquela avalanche, né, de problemas de relacionamento entre o pai e a mãe dele. Então eu acho que esse toque de colocar o horror no meio dessa relação, eu achei genial. Então tipo assim, deve ser horrível
felizmente eu não tive, na minha experiência como família, isso aqui dentro de casa, digamos assim, né, na minha criação, mas eu entendo perfeitamente os problemas, vamos dizer assim, sociais e pessoais que isso traz, né? Então, esse reflexo de como é o relacionamento da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão e tudo mais, a gente sabe que influencia muito na nossa maneira de enxergar o mundo e, no caso, né, passar por problemas. Então, aqui no Iluminado, o Stephen King, no meu ponto de vista, para fechar aqui o pensamento, que o Iluminado, o livro, ele é um grande estudo sobre mentes inflamadas, né, crises, relações sociais com a gente mesmo e com os outros. Tem um ponto-chave também, é o passado do Jack, que a gente vê também esse problema familiar com o pai dele, que não era, vamos dizer assim, uma flor que se cheira, e tratava os irmãos e ele assim como descartáveis, a maneira como ele falava, batia e tudo mais. Isso, novamente, é um reflexo da personalidade dele, que talvez descontasse na bebida. Tem a questão dos empregos, da violência também, que quando ele bebia ele tratava a própria família, né, a mulher e o Danny, né, que é o pivete. E na questão da mãe, né, também esse tipo de problema familiar. De vez em quando ele cita que a mãe dela, desculpa, não gosta, né, da relação dele, do casamento deles, e o pivete, que tem essas visões, também fala isso, né, que, poxa, a avó eu não gosto do ambiente lá da casa da minha avó, tipo uma parada assim. Então, assim, para fechar isso, que o Iluminado é sobre relações, né, sobre saúde mental. De uma certa forma, é como a gente se condiciona dentro de uma relação familiar, passar por vários problemas, um tentando aturar o outro, e ele vai criando, a cada novo capítulo, uma espécie de panela de pressão. A gente sabe que no final a parada vai realmente explodir, e tudo isso também com esse lance familiar, né, com relações tóxicas. Então é isso. O Iluminado é também sobre saúde mental. Eu curti tanto a leitura do Iluminado que eu furei um pouco a pilha de leitura e já vou ler a continuação, que é o Doutor Sono, que foi lançado em 2013, então aí mais de 20 anos para frente, e que muitas pessoas, eu acho que fãs do Stephen King, acho que deveria de alguma forma ter, tipo, poxa, pra que escrever uma continuação? Mas falam muito bem do Doutor Sono. Então, felizmente, eu já tinha aqui no acervo, e aí eu vou furar um pouquinho a pilha de leitura e aproveitar esse embalo. Então é isso, curti muito o Iluminado do Stephen King. Eu acho que tem muita coisa aqui interessante, e além de ser uma belíssima história de estudo de personagens. Tenham paciência com Stephen King, tenham paciência com esse desenvolvimento, que eu acho que a literatura é também sobre isso, sobre paciência, entender a proposta do autor, e tipo assim, as coisas não se transformam em clássico assim do nada. Eu acho que tem uma qualidade, entre aspas, escondida desse tipo de assinatura, de tentar sempre entender essa assinatura e proposta do escritor. Agatha Christie, para citar um negócio muito conhecido no sistema de investigação, Quem Matou Quem, Agatha Christie continua fazendo, entre aspas, o mesmo livro há sei lá quantos anos. E quando eu digo continua, nem sei se a Agatha Christie é viva, mas eu acredito que, se ela for ou não, ela fez, sei lá, mais de 20, 30 livros, talvez pegando uma mesma premissa dentro de uma assinatura que deixavam as coisas realmente interessantes para aquele tipo de proposta narrativa. E tá aí.
né, se transformou também em um clássico do gênero, e não é à toa. Pretendo ler pelo menos aquele que é o Não Sobrou Nenhum dela, porque parece ser interessante. E do Stephen King a mesma coisa. Paciência, o cara tem um estilo não único, mas essa maneira de desenvolver personagens, e gera na grande maioria das vezes um incômodo para uma galera que espera um negócio mais rápido. Então sempre quando eu indico o Stephen King, a cada novo livro, eu estou ainda, como eu disse, nesse processo de entender o autor, porque não pode um cara ter mais de, sei lá, de 70 livros, e ele tem esse tipo de assinatura. E sempre quando eu puder indicar, quando eu indicar um livro, eu sempre vou tentar deixar a pessoa, né, que eu estou indicando com esses parênteses, né, com esses asteriscos, de realmente prestar atenção no meio ali, no que está acontecendo, e não essa catarse, nossa, tem que acontecer uma parada assim, megalovax foda para o negócio ser bom, entendeu? E não, então acho que Stephen King mostra a sua qualidade por meios, digamos assim, né, desse banho-maria dos personagens. Eu espero que isso aqui tenha sido útil de alguma forma, que tenha sido uma indicação bacana para vocês. Minhas leituras, como eu falei, tem o Doutor Sono, e eu já estou aqui também me programando para ler o Misery e o Dança da Morte. O Dança da Morte, por ser mais de 1000 páginas, precisa de uma programação um pouco mais, né, uma dedicação um pouco mais árdua dentro dessa experiência. Beleza? Minha indicação de hoje é O Iluminado, do Stephen King, e a gente se vê logo mais. Beleza? Valeu!